bom para a gente fechar esses eventos, tá? Então, quando a gente fecha um evento dentro de uma empresa, de um estabelecimento comercial, a gente está levando uma experiência, né? E esse é um nome que, se você ainda não tem usado, essa é uma nomenclatura que, se você ainda não tem usado, comece a usar, porque hoje em dia as pessoas estão buscando experiência, tá? Mais do que qualquer outra coisa. Já teve o período que as pessoas estavam buscando praticidade, tá, gente? Quando a gente saiu da pandemia, por exemplo, durante muitas aulas eu falei aqui, praticidade, gente. Praticidade, praticidade, praticidade. Hoje em dia, não, né? Praticidade deu um tempo e hoje em dia a gente fala de experiência, né? Então, a praticidade, ela acabou distanciando um pouco as pessoas. A praticidade acabou restringindo um pouco, né, algumas experiências. Então, hoje vem aí, nesse último ano, e continua, vem muito forte experiência. Tanto é que as empresas têm vendido muita experiência. Olha só que interessante. Não sei se vocês já ouviram falar num negócio chamado Total Pass, né? Eu não sabia que funcionava assim, descobri esse final de semana. Então, Total Pass, a empresa paga um valor X, você paga um valor X, né? E aí você tem direito de rodar as academias ali de uma região Y, ou do estado de São Paulo, ou da cidade de São Paulo, sei lá eu. Só que olha que interessante, tem níveis, nível 1, 2, 3, conforme os níveis que você tem, o que você vai adquirindo a mais? O que você vai tendo a possibilidade de ter a mais? Experiências diferentes. Então, se você tá, minha amiga tá no nível 5, ela falou: não, agora eu já posso fazer a hot yoga, eu já posso fazer a bicicleta lá na Velocity, eu já posso fazer isso. Quando eu tiver no nível 7, eu vou tenho aí direito ao Buda Spa. Eu falei, gente, então o que que esse Total Pass vende, gente? Não é a atividade física, entende? Né? Isso aí é subliminar, isso aí é o de menos. Ele tá vendendo o que é a experiência. Então, olha só, ela falou assim: não, cada dia eu vou num lugar, cada dia eu faço uma aula diferente. Eu pensei, meu Deus do céu, eu ia ficar muito louca com isso. Mas não, né? Ela adora, ela adora. Eu não tenho um Total Pass, né? Mal e mal eu tô fazendo esteira, mas vou voltar, eu tenho que voltar. Mal e mal eu tô fazendo esteira, e aqui no meu condomínio. Então, para mim, eu desço o elevador, pronto, essa é a minha experiência. Talvez por isso eu não esteja tão empolgada também para voltar a fazer atividade física. Mas, por outro lado, quando ela falou isso, para mim, eu falei, Deus me livre de ter que ir cada dia num lugar e tal, né? Mas olha só, ela amou. E aí a Rebeca estava junto e falou: você não sabe, minha empresa também vai ter isso agora. Nossa, eu não vejo a hora. Nossa, vai ser muito legal. E eu pensei, gente do céu. Então, o que que esse Total Pass vende, gente? Experiência. Vocês entenderam? Então está em alta isso, experiência. Vocês gostam de ter experiência? Escreve para mim no chat. Que tipo de experiência vocês gostam de ter? Eu gosto de ter experiência com alimento, eu gosto de ter experiência com vinho, eu gosto de ter experiência com lugares diferentes que eu frequento, né? Então eu gosto de ter esse tipo de experiência. Que tipo de experiência faz sentido para você? Pode ser que você goste, você seja a rainha da série diferente, do filme diferente. A Mônica aí, ó, gosto de massagem, olha só. A Ana, eu gosto de lugares. Então, nós buscamos essas experiências, né? Muito bem, olha só. Por que empresas precisam falar sobre mulher em março? Porque março, gente, não é só uma data comemorativa, tá? Março é um momento estratégico para a empresa reforçar o quê? Para a empresa dar um recado para aquela colaboradora que, olha, eu te valorizo, olha, eu me preocupo com o teu bem-estar, olha, eu te reconheço, tá? Olha, nós temos aqui uma empresa que é humanizada, então, assim, as empresas, elas precisam disso para passar essa mensagem para suas colaboradoras. Tem empresa que não está nem um pouco preocupada com isso? Tem.
tá? Quando vocês ligarem, por exemplo, às vezes para empresas muito pequenas ou empresas muito antigas, tá? Pode ser que algumas realmente não dêem a menor importância para isso, tá? Pode ser que até vocês liguem para empresas, como acontece, e a pessoa que te atendeu fala assim, ixi, dá até risada, esquece, aqui eles não se preocupam com isso. Agora, tem empresas que super se preocupam. Gente, eu já fui em empresa que fazia, eu cheguei na empresa, os funcionários estavam tomando café da manhã. Eu falei, nossa, tem almoço também? Não, não tem almoço. Mas café da manhã tem e tem o café da tarde. Tinha café da tarde, foi a única empresa até hoje que eu fui, né? É a Gup aqui na Zona Norte e ela tem café da tarde. E não é um cafezinho qualquer, um café com um bolo, que mesmo que fosse já estaria ótimo. Tem iogurte, tem pão com frios, tem, como é que chama? Granola, enfim, gente. Eu falei, gente, olha que sucos. Falei, olha que legal. Então, sabe quando dá aquela baixa da produtividade, né? Porque depois do almoço tem aquele período que começa a chegar perto ali das 5 horas, você tá morta? Pronto. Eles têm um café às 2h30, que aí o povo vai lá, meia horinha, toma seu café e ó, volta com tudo para trabalhar. É uma ideia, é uma experiência, tá? Então as empresas buscam esse tipo de experiência, buscam esse tipo de reconhecimento e esse é o teu momento de oferecer isso, tá? Outra coisa aqui, ó. Mulheres que se sentem vistas produzem melhor, se conectam mais e permanecem mais motivadas. Gente, vocês estão arrumadas ou vocês ainda estão de pijama e com virote de cabelo? Vocês percebem como eu aqui, são 8 horas da manhã e eu tô com uma super energia falando com vocês, passando informação. Vou sair dessa aula, vou entrar em outra, depois vou entrar em outra e eu só saio da frente do computador hoje praticamente às 11 horas da manhã. E mantenho aí a minha energia. O que acontece, Tati? Se eu tivesse aqui, se você tivesse aqui, de virote de cabelo, pijama, né? E sem reboco nenhum no rosto, a sua energia seria a mesma? Vocês já fizeram essa experiência? Vocês já passaram por uma experiência assim, trabalhar de virote no cabelo sem reboco de pijama? Vocês perceberam como a produtividade, como a reação de vocês, como o empenho de vocês é diferente? Se vocês ainda não fizeram essa experiência, façam. Façam de maneira proposital, porque assim, gente, é libertador, né? Então, assim, às vezes quando você tá com o cílio embaixo, quando você tá ali, ó, desanimada, minha filha, se arruma, põe uma roupa, né? Uma roupa de trabalho, coloca um reboco no rosto e a tua produtividade, ela vai ser outra, tá? Então, isso acontece no trabalho. Né? Vocês percebem, gente? Eu gosto de fazer aula de maquiagem, inclusive dia 21 de março nós teremos aqui uma aula de maquiagem. Eu gosto muito de fazer aula de maquiagem. E o que eu gosto de mostrar nas minhas aulas de maquiagem? O seguinte: mostro para a mulher que ela pode usar aquela maquiagem no dia a dia. Eu tenho clientes maravilhosos, clientes fiéis, agora que ficaram fiéis depois de participar de aula de maquiagem. E que, assim, eram mulheres que não se cuidavam, eram mulheres que não se preocupavam com a aparência e que depois que participaram dessa aula de maquiagem, elas tiveram um start, elas tiveram sabe assim, quando elas tiveram nossa, meu Deus, eu acordo para a vida, e aí elas começaram a se arrumar, a se produzir. E aí, o que acontece quando faz isso? A mulher se torna mais segura, a mulher se torna mais disposta, né? A mulher se torna mais desenvolta, tudo para fazer e para desempenhar aquele papel. Eu tenho defendido aí uma ideia que eu acredito que toda mulher merece se olhar no espelho e se apaixonar pelo que vê, porque eu acredito nisso. Né? Eu realmente acredito nisso. E eu penso que isso faz toda a diferença para como ela vai reger, como ela vai desenvolver, como ela vai desempenhar aí nos diferentes papéis que a vida nos proporciona, tá? E qual é o nosso papel dentro desse contexto?
O nosso papel é gerar a melhor experiência para aquela pessoa, né? E é por isso que eu não vou montar uma mesa mequetrefe, por isso que eu vou montar uma mesa linda, por isso que eu no dia vou estar linda, né? Então eu vou chegar lá super arrumada, porque quando a pessoa me olhar, já a minha aparência, né, já vai posicionar ali o meu evento de um jeito diferente. Então, assim, vocês precisam também investir em suas próprias aparências, né? Então, e quando eu falo de aparência, eu tô falando da roupa, eu tô falando da maquiagem, eu tô falando do cabelo e eu tô falando de como você vai se portar, de como você vai se comportar, como é que você vai se posicionar perante aquela empresa, perante aquelas clientes que ali estarão. Então, isso é importante, tá? E não pense e não se engana. Ah, eu vou assim mesmo, simplesinha, porque esse é o meu jeitinho. Não se engane, tá? As pessoas não querem ver uma pessoa com um jeitinho simplesinha. Não, as pessoas querem ver ali uma mulher realmente com uma super performance, né? Atuando ali, é isso, isso vai inspirar, isso vai conectar, isso vai chamar a atenção, tá? E aí, quando você começar ali no teu trato e ela vê que, poxa vida, ela é uma pessoa como eu, né? Ela também tem as inseguranças dela, porque durante a sessão a gente vai conversando e a gente vai falando um pouco da gente, e ela vai falando o que ela usa, e a gente vai falar como a gente era antes, que a gente nem usava nada, e a diferença que isso faz. E olha, eu também, por exemplo, quando a mulher fala assim, eu não uso máscara de cílios, eu falo, você sabe que era um dos produtos de maquiagem que eu realmente não via a menor importância, e é verdade, né? Eu falo, eu não via a menor importância, eu achava assim, nossa, máscara de cílios, a pessoa parece uma boneca de porcelana, né? De máscara de cílios, parece a Emília. Eu, particularmente, quando eu comecei a trabalhar com a Mary Kay mesmo, era um produto que eu não dava a menor importância. Aí eu comecei a ouvir de algumas clientes, olha, olha, o que você gosta mais? Ah, eu gosto de máscara de cílios. Máscara de cílios eu não vivo sem. E aí eu falei, bom, deixa eu começar a usar essa tal de máscara de cílios, porque se ela faz diferença para tantas pessoas, pode ser que faça para mim. Hoje, gente, a máscara de cílios é a última coisa que a gente passa, né, na maquiagem. Hoje, quando eu passo, acabo a sombra, antes de passar a máscara de cílios, quando eu olho, o olhar ainda tá triste. A máscara de cílios, ele dá aquele toque final, ela reaviva o olhar, ela levanta o olhar. Então, quando eu conto a minha historinha ali com aquela cliente que também não se identifica com máscara de cílios, isso conecta. Ela fala, poxa vida, olha, ela é, poxa vida, ela é parecida comigo. Nossa, eu não imaginei que uma mulher que vem agora toda cheia de reboco, toda produzida, também era assim, fosse assim um dia. Vocês entenderam isso? Tá, gente? Tudo bem em relação a isso? Tá? Dentro de uma empresa, a proposta não é vender o produto. É claro, Tatiana, mas a gente não quer vender o produto? Claro que a gente quer, mas eu nunca vou vender para aquela empresa que eu estou ali para vender o produto, gente. Tá? E eu deixo muito claro, olha, o meu objetivo aqui é fazer com que os seus colaboradores se sintam especiais, sintam-se valorizados. Então, é uma parceria da Mary Kay com a tua empresa para beneficiar o teu colaborador, para valorizar o teu colaborador, para enaltecer o teu colaborador. Então, a minha ideia e a minha real intenção é que eles se sintam cuidados, valorizados. Por isso que quando a empresa fala assim para mim, ah, você monta uma mesa e aí quem quiser vem, eu falo, olha, esse não é o tipo de ação que busca valorizar as pessoas. Por quê? Porque o legal é você proporcionar, a empresa proporcionar para elas uma experimentação. Né? Então, um bazar, que a gente já fez, um bazar, uma feira, e que eu também faço, não proporciona essa valorização, porque malemar se tem alguma experimentação. Por isso que eu sempre gosto que mesmo no formato bazar ou feira, eu tenho ali os produtos num cantinho para ela poder, quem quiser experimentar, tem ali para ela ter aquela experiência, para ela experimentar o produto. Mas o que eu gosto mesmo de fazer na empresa é grupos divididos, pessoas sentadas, vamos colocar produto no rosto, vamos tirar produto do rosto, vamos finalizar com uma automaquiagem básica, se olha no espelho, faço aqui um fechamento, é disso que eu gosto. É dessa maneira que eu penso que a gente consegue produzir,
né, essa valorização aí dos colaboradores. Quando não pode, não pode. Eu vou agir muito e eu sou muito flexível e eu recomendo que vocês sejam flexíveis também, né? É perguntar para a empresa como é que você gostaria, né? Qual o formato que você gostaria, o que que você gostaria de fazer, o que que você gostaria de desenvolver, para que a gente chegue aí num denominador comum, tá? Tudo bem em relação a a isso que a gente acabou de falar, tá? Então, dentro de uma empresa, a proposta, a última ideia é você vender o produto. Você vai entregar um momento de valorização por meio quê? De sessão de autocuidado ou de palestras sobre autoimagem. Esses dias mesmo uma pessoa na igreja me perguntou: "Você faz palestras em empresas? Porque eu vejo você falando, eu vejo que você, né, fala tanto da valorização da mulher, de como valorizar a beleza e tal." Ela falou assim: a minha empresa tem buscado muito trazer pessoas para fazerem palestras. Você faz ou você só faz para a tua própria empresa? Eu falei: não, eu faço. Então aí você vai, faz uma palestra, fala alguma coisa e depois você quer o quê? Colocar produto no rosto das pessoas, né? Porque você sabe que também a palestra só em si não vai trazer essa experiência aí para o colaborador, tá? Então, a ideia é você trazer isso, você trazer esse reconhecimento aí para as pessoas com propósito. A empresa oferece cuidado, a mulher recebe valor e a consultora entrega uma experiência inesquecível. Então, vai muito, e é por isso que tem algumas pessoas que elas fidelizam muito as empresas. Por quê? Porque elas entregam uma experiência diferente. Elas entregam um que a mais. Então, a minha recomendação é que vocês busquem ter os seus próprios diferenciais. Pode ser que o seu diferencial seja naquele bilhete que você vai colocar para cada uma das colaboradoras, naquele bombom, naquela bala que vai ter ali personalizada, ou vai ser naquele fechamento incrível que você faz, ou vai ser naquela mesa maravilhosa que você monta, tá? Agora, busque ter aí os seus diferenciais, certo? Agora escreve para mim no chat aqui enquanto eu continuo. Qual é o diferencial? Qual é o seu diferencial? Você já buscou, já pensou nisso? Qual é o seu diferencial? O que que você acha que você entrega que poucas pessoas entregam num evento? Coloca aí para mim. Porque vocês têm, todas vocês aqui, ou a grande maioria, tem uma certa experiência com eventos. Coloca para mim aqui qual é o teu diferencial, tá? Benefício para a empresa. Quando uma empresa abre espaço para esse tipo de ação, o que que ela ganha? As pessoas, né, a organização da empresa, né, fica mais leve, porque se eu me sinto mais valorizada, isso aqui, isso tira um pouco da pressão, isso sai um pouco do convencional, isso muda um pouco da dinâmica daquele ambiente, fortalece a cultura interna da empresa, que olha, estou cuidando de você, estou atenta a você, tá? Sensação de reconhecimento real, então a pessoa se sente ali realmente valorizada, enaltecida, cuidada. Ação simples, com um impacto emocional forte, não tem custo nenhum para a empresa, nenhum. Tá? A empresa precisa te disponibilizar só. A empresa precisa te disponibilizar apenas um espaço e organizar as pessoas. E ela busca. E o que a empresa vai ter também de retorno? Um engajamento maior dessas colaboradoras. Inclusive, porque durante uma ação como essa, muitas vezes uma colaboradora acaba conhecendo a outra, né? Então, às vezes elas nem se conheciam entre si e elas se conhecem, elas conversam, então é sempre uma oportunidade bem interessante, tá? Benefício para a consultora Mary Kay. Quais são os benefícios que a gente busca para essa consultora? Primeiro aí, benefício, você vai ter acesso a muitas pessoas, né? Então, primeiro, eu sempre falo isso, o volume para a gente é muito interessante dentro de um evento, né? Porque num dia você vai atender 10, 12, 20 mulheres, e isso realmente é uma coisa incrível, tá? Construção de clientes fiéis.
Porque você proporcionando essa experiência incrível, fazendo um super fechamento, fazendo um acompanhamento, ela vai ser uma cliente para sempre sua. A Meire está aqui comigo. A Meire, nós fizemos juntas uma empresa em Jundiaí e virou, mexeu, alguém pede alguma coisa de lá. Essa semana mesmo pediram uma base, e aí eu falei, Meire, você tem o produto? Tenho. Pronto, Meire foi atender, acho que já até foi atender a cliente, acho que ia sexta-feira. É isso, gente. Então, proporciona isso pra gente. A autoridade no presencial, tá? Então, quando a gente está ali tete a tete, olho no olho, a gente consegue se posicionar muito melhor do que o que a gente se posiciona pelo WhatsApp, tá? Então essa conexão também acaba gerando, né, uma a conexão gera um relacionamento, essa conexão no presencial, um relacionamento muito maior, melhor, mais fácil de fidelizar, mais fácil de vender, tá? Mais fácil de você ter credibilidade, de você passar confiabilidade para essas colaboradoras, tá? A experiência gera recompra, tá? E convites para as novas empresas, isso é fato. Então, muitas vezes você fechou com o RH daquela empresa e esse RH ele foi para uma outra empresa. E aí ele te chama estando numa outra empresa. Aí você fala assim: ah, tá, na empresa tal, fala: não, não, eu tô em outra. Né? Mas é que você fez a empresa X, a gente se conheceu, adorei o teu trabalho, mas já tô em outra. Aí você acaba, ah, então quem tá naquela? Porque eu quero sim fechar com você, obviamente, mas eu também quero me manter naquela outra que eu estava, tá? Como realizar esse momento especial? Primeiro passo, gente, mapear a empresa, clínica, escola, órgãos públicos e etc. Eu fiz isso, ó, até joguei fora aqui o papel, vou pegar para você, porque eu fiz isso na semana passada aqui, na segunda-feira, então peguei empresas, mapeei, imprimi, né? Então peguei empresas em Guarulhos, por exemplo. Peguei e fui ligando para cada uma dessas empresas. Liguei para cada uma dessas empresas, fiz o contato, mandei mensagem, enfim, com cada uma dessas empresas. Para que, Tatiana, isso? E por que isso? Para fechar os eventos. Então, pega aí na tua região, você quer o quê? Você quer empresa de tecido? Você quer empresa de plástico? Você quer empresa de aço? Você quer empresa de água? Não sei. Você quer empresa do quê na tua região? Você quer salão de beleza? Ontem mesmo conversando com uma pessoa. Ai, liguei para vários salões de beleza, mas não fechei nenhum. Ligou para quantos? Não me respondeu até hoje. Deve ter ligado para 4. Tá? Não vai fechar, gente. Não vai fechar. Então, assim, salão de beleza é no entorno da tua casa, geralmente, que você faz. Vai pessoalmente. Se arruma linda, maravilhosa, pega uma terça-feira e vai lá, né? Vai lá fazer esse contato, fazer essa parceria, conectar aí com pessoas, tá? Entre em contato se apresentando como consultora de imagem e beleza para você apresentar essa proposta. Eu vou falar depois para vocês como é que a gente faz essa proposta. Envia a proposta de trabalho para a empresa, tá? Como é que ela quer? Tatiana, você ligou, fez o contato, ela pediu um e-mail, manda um e-mail. Tem empresa que tem pedido, manda aqui pelo WhatsApp mesmo. Envia sempre sugestão de kit, porque pode ser que essa empresa queira presentear o seu colaborador. Então, se ela quer presentear o colaborador, dê a ela uma oportunidade dela presentear o colaborador com produtos da Mary Kay, tá? Então, assim, quantas de vocês aqui já venderam kits para empresas? Coloca aí para mim no chat, tá? Coloca para mim no chat. Quantas de vocês já venderam? Pode ser que não tenha vendido ainda esse ano, mas já venderam em algum momento. E o que vendeu? Tá? E se você não oferece isso, você está perdendo uma boa parcela aí do mercado. Começa a oferecer para todo mundo vender, comprar também esse produto, tá? Para todo mundo ter acesso a esses kits, a esses combos, tá? Realize o trabalho proposto, pegue contato para pós-atendimento e venda consultiva, né? É isso que vai fidelizar o cliente. Então vamos lá, eu entrei em contato com a empresa, agora tem essa parte escrita e eu vou te falar também agora como é que eu faço, tá? E aí você vai adaptar para o teu estilo, para o teu jeito. Oi, boa tarde, atende a pessoa, né? Oi, boa tarde. Por favor, eu gostaria de falar com o setor de benefícios aos colaboradores. Eu gostaria de falar com o setor que atende aí aos colaboradores. Eu gostaria de falar com o setor responsável
pelos colaboradores. Por quê? Porque pode ser que seja o RH. Pode ser que ela me fale assim, não, aqui quem faz ações para os colaboradores é o marketing. Ou pode ser que a empresa seja tão pequena que ela fale assim, não, aqui isso é comigo mesmo, né? Pode ser que seja a dona da empresa te atendendo, eu não sei, tá? Mas assim, às vezes a empresa é tão pequena que ela fala, olha, a gente não tem um marketing aqui, mas pode ser comigo mesmo. Não gosto de falar nunca com atendente, porque atendente você nunca sabe quem é de fato, tá? Geralmente não é uma pessoa que está preparada para isso. Então eu gosto muito de, oi, boa tarde, tudo bem? Por favor, eu gostaria de falar com o setor responsável por benefícios aos colaboradores. E aí ela vai te passar. Mas aí, às vezes ela não entende. Você fala, eu quero falar com o setor que cuida, que assiste, que cuida dos colaboradores, que cuida das coisas dos colaboradores. Aí você pode explicar com um pouco mais de detalhe, né? Porque às vezes a pessoa, você fala assim, que assiste aos colaboradores. A pessoa fala assim, o que ela quer? Né? Então, o setor que cuida dos colaboradores, dos funcionários que vocês têm. Qual é o setor que é responsável por isso? Aí ela vai te passar para a pessoa que é responsável. Atendeu a pessoa responsável. Falou, oi, boa tarde. Aline, né? Suponha que é o nome da pessoa, Aline. Oi, Aline, boa tarde. Eu sou Tatiana Sakelli. Eu sou consultora da Mary Kay do Brasil. E o meu contato, o motivo do meu contato é apresentar para vocês uma proposta de parceria para beneficiar o seu colaborador. Então, é uma proposta de parceria para beneficiar o seu colaborador, para assistir ao seu colaborador, né? Para cuidar do seu colaborador, né? Aí ela vai te perguntar como é que funciona. Eu falei, olha, vocês costumam fazer, geralmente eu pergunto, vocês costumam fazer algo do gênero, né? Algumas ações para beneficiar os seus colaboradores? Porque quando elas fazem, elas já têm uma ideia. E ela fala, olha, fazemos ou não fazemos. Eu falo, olha, como é que funciona? Em um dia pré-determinado por vocês, né? Nós vamos ao seu estabelecimento já com uma equipe treinada e a gente leva todo o material necessário e nós vamos desenvolver com os seus colaboradores uma aula de imagem profissional. Então, é uma aula descontraída, é uma aula direcionada para autocuidado, e a ideia desse autocuidado é, inclusive, trabalhar a imagem pessoal dentro do ambiente corporativo. Então, é a imagem profissional desse colaborador, né? Então, aí você vai falando de detalhes, né? Eu gosto de falar, olha, é um momento descontraído, é um momento de autocuidado, é um momento para valorizar o teu colaborador. E aí, às vezes, tem algumas empresas que falam assim, ah, tá, a gente costuma fazer esse tipo de feira. Eu falei, olha, não, a ideia no formato que eu tô te falando não é de uma feira. O formato que eu tô te falando é de fato a gente poder cuidar do seu colaborador. Então eu levo todo o material, a gente monta um camarim personalizado para ele e ele vai ter aquele momento que ele vai poder experimentar, que ele vai ser que a gente vai direcionar para que ele faça uma limpeza na pele dele. Então é uma autolimpeza, é um autocuidado, vai limpar a pele, vai esfoliar a pele, vai hidratar, né? E no caso, se for conveniente, a gente finaliza com automaquiagem. Por que se for conveniente? Porque se você estiver ligando numa empresa de alimentação, não vai ser conveniente maquiagem, por exemplo, tá? Então, se for conveniente, a gente finaliza com automaquiagem. Se for aberto para os homens, também não é conveniente fazer uma maquiagem. Tudo bem, gente? Tá? E aí você explica como é que funciona. Tati, vocês têm tudo já? A gente tem tudo pronto. Então, você vai treinar o que você vai falar. No começo você vai gaguejar, depois vai ficar mais fácil. Daqui a pouco você tá PhD nisso, tá? Então, assim, Tati, vou ligar hoje para 4 empresas. Não. Você vai imprimir, você vai pegar várias empresas, imprime 50 empresas. 50 empresas. Senta e liga para 50 empresas. E vai vendo que às vezes você está falando coisas que talvez não estejam conectando. Eu vou te dar uma ideia, tá? Vou te dar um exemplo. Uma ideia não, um exemplo. Uma vez eu fiz isso com academias aqui do meu bairro. E quando eu liguei na quarta e recebi um não,
Eu falei, gente, por que que eu tô recebendo esse não tão cru? Deixa eu rever o que eu tô falando. E aí, sabe como eu tava falando? Oi, Tatiana, eu sou consultora, da Mary Kay. E eu tô entrando em contato com vocês porque eu gostaria de saber se vocês costumam fazer ações, né, agora no mês de março, se vocês já fizeram alguma com a Mary Kay. O que que a pessoa me falava? Não, não costumamos fazer, ou já fizemos com a Mary Kay. E aí eu não consegui, eu não dava dando sequência. Ah, tá bom. Aí eu falei, não, não tem que perguntar se a pessoa faz ou se a pessoa já fez com a Mary Kay. Eu tenho que falar que eu quero apresentar para ele uma proposta de parceria para beneficiar o colaborador, né? E eu não tenho que saber se já teve, se não teve a princípio. Eu tenho que conseguir o canal para pelo menos falar com a pessoa. O primeiro, aí eu mudei. E hoje a minha fala é exatamente como eu falei para vocês. Oi, boa tarde. Eu gostaria de falar com o setor responsável por benefício aos colaboradores. Passou para a Aline. Oi, Aline, boa tarde. Eu sou Tatiana Sakelli. Tatiana Sakelli, eu tenho nome e sobrenome, porque existe a Tatiana Santos, existe a Tatiana Monteiro, não, eu sou a Sakelli. O motivo do meu contato é apresentar para você uma parceria que vai proporcionar benefícios aí aos seus colaboradores, tá? E aí hoje eu falo Tatiana Sakelli da Mary Kay do Brasil também, porque isso é mais imponente. E o motivo do meu contato é apresentar para você uma proposta para beneficiar os teus colaboradores agora no mês de março, uma parceria que vai beneficiá-los. E é dessa maneira que eu falo. Quando eu comecei a mudar, quando eu mudei a minha fala, nesse mesmo dia eu fechei uma academia que ela chamava 24 horas. Eu não sei se existe ainda na Zona Norte, mas aqui no Tatuapé existia, não tem mais. Tinham duas unidades, fecharam as duas. Eu acho que fecharam as duas. E era uma academia gigantesca. E quando eu mudei a forma com que eu falei, nesse dia, eu fechei as 4 unidades que eles tinham, que eram 2 unidades aqui e 2 unidades na Zona Norte. Então, percebe? Você ligou para uma, recebeu um não, duas, não. Reveja o que você está falando. Reveja, porque não é difícil fechar as parcerias. Se você ligar para si, Tati, oi, posso dar uma dica? pode, Mo, claro. Quando eu ligo para as empresas, muitas vezes elas pedem para mandar um e-mail. Elas nem te passam diretamente para o responsável sobre benefícios, nada. Eles te dão um e-mail para você mandar. Eu sempre pergunto quem é o responsável, e aí eu já deixo anotado. Por quê? Porque aí eu mando o e-mail, né? Com Colocando nominal. já o nome da pessoa responsável. E depois, geralmente uma semana depois, eu ligo e já peço para falar com a fulana, que já é a responsável pelo setor. Porque aí Perfeito, fica mais fácil a minha comunicação com ela. Entendeu? perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito, exatamente. Tá certíssima a Mônica, né? Então, assim, sempre tem uma pessoa que é a responsável. E aí, e Mônica, e mesmo assim, não deu nada, vai, suponha que não virou, não vingou, tudo bem, gente. Você tem o nome, você tem o contato, você tem o nome da empresa, você tem o contato, você tem o nome da pessoa. Não significa que você não fechou agora para março, que no mês de abril você não vai mandar de novo. Ou que em abril, maio, Isso. que em maio você não vai mandar de novo, não é isso? Então, assim, faz É essa isso. relação. ah, Essa relação que eu fiz aqui das empresas, que essa aqui eu já joguei fora, já passei tudo para um caderno. Então tá ali no caderno. Ótimo se eu fechar algumas delas. Se eu não fechar, eu vou entrar em contato com elas novamente. A não ser que eu veja que realmente não tem como. Elas falam assim: olha, a empresa é muito pequena, eles vão, pronto. Aí eu passo para a próxima. Tem muitas empresas aí para a gente fechar, tá? Obrigada, amor. Outra coisa, gente, o workshop ele vai ser previamente agendado com a empresa de acordo com a disponibilidade e conveniência para a empresa. Agora, se vocês começarem hoje a fazer esse trabalho, quem ainda não começou, começa hoje, vocês vão ver o quê? Que tem muita gente querendo fechar para a primeira semana, gente. O mundo está querendo fechar para a primeira semana, tá? E o que é que a gente vai fazer? A gente não quer fazer todo mundo na primeira semana, porque não vai dar liga, não vai ter como fechar com todo mundo na primeira semana. Então já começa a oferecer outros dias. Sábado, acho que foi, ou sexta, sábado. Uma pessoa me chamou e tal, eu falei: olha, perfeito, dia 20 seria um excelente dia.
Por quê? Porque já na primeira semana eu já não consigo mais. Entendeu? Na segunda semana eu já não consigo mais. Então vai ter que ser a partir da terceira semana. Dia 20 seria um dia incrível. E eu não vou falar que eu estou trabalhando o Dia Internacional das Mulheres. Eu estou trabalhando o Mês Internacional das Mulheres. Tudo bem aqui, gente? De mesas, né? Grupos divididos em 5, 7 pessoas. Teve um ano passado, eu fiz em algumas empresas, dividimos em 4 pessoas. Eu ficava com 2 e a outra pessoa que foi comigo ficava com 2. E tinha um outro grupo com 4 pessoas, 2 e 2. Achei ótimo realmente, porque a gente consegue agilizar muito o processo da demonstração e consegue fazer um fechamento efetivo. Então, acho que grupos menores são mais interessantes para a gente conseguir fazer um fechamento mais adequado e um fechamento com um ticket médio maior, tá? Não vou em empresa sozinha, recomendo que você não vá sozinha, a não ser que você vá atender em um formato, por exemplo, de bazar, tá? Vou fazer um formato de bazar, é um formato de feira. É só uma mesa montada e vou orar para que as pessoas venham até mim. Aí é outro perfil, aí é outro esquema, aí pode ser que realmente isso faça sentido. Mas de toda forma, não é nunca a melhor forma. A melhor forma é gente sentada, montando o camarim bonitinho e ela experimentando o produto. Então, se você ficar com 2, 3 pessoas no máximo, legal. Tatiana, eu faço sozinha, atendo 6 pessoas de uma vez. Não é o ideal. Já tô te falando, tá? Então, reduz o número de pessoas. Passa para 3. Passa grupos de 3. Mas desse jeito eu vou ter que voltar na empresa a semana toda. Eu prefiro ir na mesma empresa vários dias até conseguir fazer o trabalho completo do que atender todo mundo de uma vez só e o meu trabalho não ter o resultado que eu preciso, que eu busco ou que eu poderia ter tido num atendimento mais personalizado, tá? Não tenham medo de convidar pessoas para irem com vocês. Busquem pessoas que tenham boa vontade, pessoas que tenham disposição para trabalhar, tá? Se a pessoa não tem experiência, que ela tenha disposição para aprender, pessoas que de preferência tenham produtos de demonstração e produtos de venda. Assim junta um pouco de cada uma e fica um evento lindo, maravilhoso, tá? Use perfil de cliente, então aquela fichinha para ela colocar os dados dela, porque isso aí vai ajudar você a vender mais, vai ajudar você a fidelizar melhor o teu cliente. Não saia nunca do evento sem pegar nome, telefone, dados dessa pessoa, tá? Metodologia sugerida: spa facial, spa de 30 a 45 minutos, tá? Então, spa, limpeza de pele, esfoliação, hidratação, maquiagem para o dia a dia, tá? Detox, então, o spa facial é o que eu mais gosto de fazer, eu gosto de fazer isso, principalmente se eu nunca fui naquela empresa, tá? Gente, eu tenho 1 hora com aqueles clientes, meia hora você demonstra, meia hora você faz o fechamento, tá? Eu tenho 1 hora. 50 minutos eu fiquei falando de produto, 10 de fechamento. Vai ser uma várzea, já tô te avisando. Tá? Então, Tatiana, eu só tenho meia hora. Faz demonstração em 15 e fecha em 15. Então, vocês entenderam? É meia hora para fazer, é metade do tempo para fazer a demonstração e a outra metade para fazer o fechamento de venda, tá? Se vocês não fizerem dessa maneira, provavelmente vocês estão fadadas a ter um evento aí com ticket médio muito, muito baixo. E não é isso o ideal, tá? Porque principalmente as mulheres que falam demais. As mulheres que falam demais, parece até uma redundância, né? Mas que mulher que não fala muito? Então a gente tende a falar demais. E aí o que acontece? Fala, fala, fala do produto, a pessoa tá tão cansada de você que não quer nem mais te ouvir, ela quer ir embora dali. Então, cuidado como você divide. Você pode fazer também um detox facial, né? Que é uma sessão express aí, você vai fazer uma limpeza, vai aplicar máscara detox, uma maquiagem para o dia a dia. Pode ser uma aula de automaquiagem, então aí você volta um pouco mais a sua atenção para automaquiagem. Geralmente, a primeira vez que eu vou numa empresa, eu nunca faço isso. Sombra, então, nunca faço. O máximo é um blush, uma máscara de cílios e um batom, tá? E você pode fazer um spa e fragrâncias também, né? Que você pode mostrar aí um mãos de seda, um lábios de seda, algumas fragrâncias, enfim. Vai muito
da proposta que você quer levar para aquela empresa, tá? E aqui são dicas de combos, de kits maravilhosos para vocês venderem aí para essas empresas. Você pode vender um produto, você pode montar combos e vender para esses clientes, tá? O que que nós queremos, gente? Nós queremos, obviamente, aumentar o nosso faturamento. A gente quer melhorar o nosso posicionamento. Então, vamos colocar hoje em prática, ainda hoje em prática, essas ações, essas ideias, para que a gente entre em contato com a empresa e para que a gente feche muitas e muitas empresas, tá? Quando uma empresa cria espaço para uma mulher se sentir vista, cuidada e reconhecida, isso não é luxo, isso é liderança humana. Tá? E a liderança hoje, é uma liderança muito mais do que uma liderança aristocrática que a gente tinha no passado. Eu falo e você obedece, eu falo e você faz. Hoje em dia não, hoje em dia as empresas buscam muito mais essa liderança que se constrói junto, tá? Então isso hoje em dia é muito valorizado pelas e para as empresas. É valorizado pelas empresas para as colaboradoras. E se você não tem o hábito de oferecer isso ainda, ofereça. Pergunta hoje para suas clientes em qual empresa elas trabalham e se as empresas costumam fazer algum tipo de ação. E já começa ligando para essas próprias empresas que as suas clientes hoje trabalham. Mary Kay é uma ponte, gente, entre autoestima e oportunidade. E o mês da mulher é, sem dúvida, o momento perfeito para a gente abrir essa porta, tá? E é o que eu falo. Pode ser que você esteja abrindo a porta nesse mês de março, mas esse é um trabalho para você fazer todos os meses. Então, tenha isso na sua cabeça. Toda semana eu vou ter pelo menos uma parceria aí para eu atuar. Pode ser uma parceria em empresa, pode ser uma parceria em empresa, pode ser uma parceria em salão, pode ser uma parceria em qualquer outro estabelecimento comercial. Faça isso, esteja disposta a fazer isso uma vez por semana. E aí vá aprimorando, tá? Às vezes, Tatiana, fiz desse jeito, mas olha, o meu resultado foi esse. Qual o ajuste que eu posso fazer? Compartilha com a tua amiga que tem experiência já com eventos, com a tua diretora, com a tua nacional, e aí a gente vai mostrando para você onde dá para ajustar e o que dá para ajustar. Agora, o que eu vou te falar é que há 17 anos eu faço esse trabalho e eu continuo ajustando aí sempre, 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 sempre. Porque às vezes eu dei uma ideia para vocês e eu mesma não estou colocando em prática, aí vocês vão fazer um evento comigo, vocês fazem, ah, Tati, eu faço assim, do jeito que você me falou aquela vez, eu falo, olha, é mesmo, né? Não tenho feito mais desse jeito. Então aí você vai ajustando, você vai aprimorando, você vai aprendendo uma com a outra, tá? Eu melhorei demais os meus eventos aí nos últimos anos, porque eu tenho tido a honra de trabalhar com consultoras que são mais analíticas, que são mais cuidadosas, então elas colocam sempre uma caneta diferente, ou é uma balinha ali junto, ou é um bombonzinho, ou é um bilhetinho. E eu falo: olha só, gente, isso aí faz diferença, porque eu adoraria chegar num lugar ali para fazer um spa e tá ali aquela mesa linda me esperando, tudo pronto, lindo, maravilhoso, arrumado, para eu começar ali a fazer o meu spa facial. Então, da mesma maneira que isso chama atenção para mim, obviamente que chama para o meu cliente. Tudo bem? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tá? Ninguém aqui vendeu kits para empresas? A Ana Libre falou que o diferencial dela é o fechamento e que ela ama muito conhecer pessoas novas nos eventos. Qual o diferencial de vocês em eventos? Quem aqui já vendeu e o que vendeu para as empresas, tá? Enquanto vocês respondem aí no chat, façam as perguntas que vocês quiserem. Se vocês, Tatiana, eu tive essa experiência, o que que você me recomenda? Escrevam aí. É legal a gente trocar essas figurinhas, é legal a gente escutar o que uma tem para falar, o que outra tem para falar. Escrevam aí. A Ana Lippe nunca vendeu kits para empresas. Provavelmente nunca ofereceu, né, Ana? Agora vai oferecer, porque se oferecer, vai vender. Com certeza absoluta, tá? Vão colocando o que eu gosto. Ninguém mais quer falar? Vocês estão mudas hoje?
Hoje a Joyce vai presencial na escola do filho. Eu já fiz a escola da minha filha menor. Perfeito. A empresa comprou o hidratante do Mãos de Seda. Já enviou a proposta por e-mail. Hoje vai pessoalmente. Perfeito. É isso aí, gente. É isso. Então, assim, às vezes a gente tem, a Joyce falando da escola do filho, às vezes a gente não fechou, a gente não se atentou no entorno mesmo, ali no nosso entorno, né? Então a gente pode fazer ali, ó, com o meu entorno. Eu vou até colocar aqui, enviar isso para a escola da minha filha, porque faz tempo que eu fiz lá e foi maravilhoso quando eu fiz. Maravilhoso mesmo. A gente teve um super resultado, a gente passou bons dias lá, não me lembro quantos dias, mas foram bons dias atendendo cada uma das colaboradoras. E faz tempo já isso, que ela já está nessa escola há 5 anos, então tá na hora de eu fazer de novo, né? Muito bem. Vamos lá então? Que a gente vai fazer agora? Tá? A gente vai falar desse produto que é a Barrier Restore. Por que a gente vai falar desse produto? Porque a gente tem esquecido dele. Quantos Barrier Restore vocês venderam na semana, nesse mês de fevereiro? Quantos? Tá? Deixa eu ler. Coloca aí para mim quantos desse produto vocês já venderam esse mês. A Meire já vendeu para a empresa, já vendeu 5 kits Time Wise. A Polly já fechou 8 eventos, está falando com mais 8. Isso aí. A Edna vendeu 2 Barrier Restore. Sem se a Edna, quem vendeu ele aí nesse mês? Sejam sinceras comigo. Por quê? Porque esse é um produto que saiu, é um produto que tem vamos dizer assim, um grande diferencial, né? Ele é um produto, acho que eu posso falar isso, gente. Ele é o produto de mais tecnologia que nós temos hoje na Mary Kay.